Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de artes. Peguem o livro didático de artes, abram na página 72. Nós vamos fazer a página 72 e a página 73. Coloquem a data nas duas páginas também. E vamos lá. A gente vai estar falando sobre uma nova unidade no livro didático de artes. Nós vamos falar sobre a música. A música também é um tipo de arte. Nós vamos falar sobre sons, sobre versos, citações. Então, vamos lá. Página 72. Na era do rádio foi assim. Você já pensou em como as pessoas se informavam e ouviam música antes da invenção da televisão, do computador e do smartphone? E aí, como é que as pessoas ouviam música? Como é que as pessoas sabiam notícias? Hoje a gente percebe que o pessoal utiliza muito a televisão para saber de notícias do mundo, né? Para saber de notícias do mundo, ou às vezes pesquisa na internet, mas a gente sabe que não existia antigamente. Então, como que as pessoas sabiam sobre notícias, ouviam músicas? Qual era a forma que elas tinham? Vamos descobrir. Há quase 100 anos, acontecia no Brasil a primeira transmissão de rádio. Da primeira transmissão em 1922 até a década de 1940, o rádio se popularizou e durante várias décadas foi o principal meio de comunicação no Brasil. Foi por meio dos programas de rádio que alguns ritmos brasileiros se tornaram conhecidos, o que impulsionou o florescer da música popular brasileira. Então, assim, a música ela já existia há mais tempo, mas ela passou a ser mais conhecida, mais apreciada e tida como arte depois da invenção do rádio, após a propagação dessa arte através do rádio, né? As pessoas tiveram mais acesso à música e passaram a conhecer os ritmos brasileiros também. Vamos lá. Olha o desenho não, uma imagem de um rádio, olha, rádio da década de 1930, ó. A primeira transmissão foi em 1922, então esse aí foi uma foto de um dos primeiros rádios que surgiram, né? Só 8 anos de diferença da data da primeira transmissão. Vamos continuar. O choro foi o primeiro gênero musical urbano brasileiro. A princípio, o choro era um jeito abrasileirado de se tocar a polca, um ritmo vindo da Europa. Aos poucos foi se misturando a ritmos africanos e incluindo o uso da flauta, dando origem a um novo gênero. Toda a programação de rádio era acompanhada por bandas compostas por músicos vindos do choro. Pixinguinha e Jacó do Bandolim foram alguns dos grandes nomes do gênero e participaram de algumas dessas bandas. O Jacó do Bandolim, se vocês pesquisarem lá no YouTube, vocês ainda conseguem ver um vídeo, a Pro só achou um vídeo que tenha. Se quiserem, depois eu mando lá no grupo também, eu falo para as demais professoras postarem, para vocês terem acesso a como era essa música, né? Como eram as primeiras composições, as primeiras músicas tocadas aqui no Brasil, ritmos brasileiros. O choro, se vocês puxarem um pouquinho na memória, vocês lembram da apresentação da ginasta Daiane dos Santos? A ginasta Daiane dos Santos, ela conseguiu uma medalha de ouro através de uma apresentação no solo. E um dos ritmos que ela colocou, né, parte da música que ela colocou para a apresentação dela, foi uma música do choro, né? Então, pesquisem lá, vejam a apresentação da Daiane dos Santos, ou se vocês quiserem, coloquem para pesquisar lá no YouTube o choro, as primeiras músicas do choro no Brasil, vocês vão ver como é um ritmo bem abrasileirado mesmo. Vamos lá, continuando. Ah, uma foto, olha a foto do Jacó do Bandolim, em São Paulo, 1967. Vamos lá. Muitos cantores ficaram famosos por terem suas vozes difundidas pelas ondas do rádio. Ouvintes de todo o país aguardavam por nomes como Orlando Silva e Dalva de Oliveira.
Uma das intérpretes mais famosas em todo o mundo foi Carmen Miranda. Sua especialidade era cantar choros e sambas. Você conhece a música O Que É Que a Baiana Tem? Gente, é uma música muito, muito, muito conhecida. Vocês já devem ter ouvido alguém brincando com essa frase, mas era uma música muito famosa da Carmen Miranda. E a Carmen Miranda, ela era muito conhecida não só aqui no Brasil, ela era internacionalmente conhecida através dessa interpretação que ela tinha da música do choro e do samba. Então, vale a pena, gente. Entra lá no YouTube, dá uma pesquisadinha sobre a Carmen Miranda também, que vocês vão ouvir músicas. Foi a partir desses artistas que a música brasileira começou a ser um pouco mais conhecida, tá bom? O gênero do samba nasceu da mistura de ritmos africanos e europeus, abrasileirada, por músicos que improvisavam. Tratava-se de uma combinação de machixe e batuque africano. Por muito tempo, o samba foi tido como um ritmo marginalizado. Um dos grandes nomes do samba carioca foi Noel Rosa, autor da música Com Que Roupa. Gente, aqui nesse texto ele traz uma informação bem importante pra gente. Por muito tempo, o samba foi tido como um ritmo para pessoas que não apreciavam, que não tinham cultura. E na verdade não. O samba ele foi criado aqui, né? Ele foi uma adaptação de ritmos africanos e europeus e a gente criou o samba. O samba é brasileiro. Então, o samba ele não é falta de cultura ou pouca cultura. Ele é parte da nossa cultura. É cultura brasileira. O samba faz parte da nossa cultura, tá bom? Vamos lá, e aí tem uma foto de Noel Rosa por volta de 1920, um dos grandes intérpretes do samba. Continuando, assim como os outros gêneros, o baião surgiu a partir da união de ritmos europeus e africanos, que passaram por diversas transformações. O baião é um ritmo tradicionalmente nordestino e tem como principal representante Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião. Uma de suas músicas mais famosas é Asa Branca, que ele compôs com Humberto Teixeira. Gente, vocês lembram da aula que a gente falou sobre museus? E que a gente falou que lá no Pernambuco tem um museu que tinha algumas sanfonas, lembra? É um museu, então, dedicado a Luiz Gonzaga, que foi um grande intérprete também das músicas brasileiras. Eu não sei se vocês perceberam, ó, na página anterior a gente leu e nessa daqui também. Fala que os ritmos brasileiros eles foram criados a partir de mistura de ritmos europeus e ritmos africanos. Por que havia essa mistura? Lembra que a gente conversou que o Brasil é um país que tem várias nações, ele é um país que recebeu muitos imigrantes, então ele tem essa mistura de nações aqui no Brasil. Então é normal que as culturas também se misturem e difundam, né, em uma só, que é a do Brasil. Essa é a nossa cultura, é a nossa marca, é o nosso jeito, é a nossa música. Então vamos lá, e aí tem uma foto de Luiz Gonzaga durante o show na cidade do Rio de Janeiro em 1972. Gente, já falei isso dos outros também, mas eu sou uma pessoa que sou muito fã das músicas brasileiras, né, dos ritmos brasileiros. Então, entrem no YouTube também, vale muito a pena vocês ouvirem essa música Asa Branca. A interpretação dela é muito bonita. Então, vamos lá. Naquela época, as músicas e os programas de rádio eram feitos ao vivo. Além das atrações musicais, havia radionovelas, programas esportivos, show de calouros, entre outros. Sobre esses daqui, vocês lembram que numa aula de artes também, a gente fez alguns objetos que imitavam sons. Lembra que a gente falou na aula de teatro que haviam objetos que imitavam sons da natureza, sons de pessoas bebendo água, de cavalos. E as radionovelas, elas tinham muito isso, porque não tinha como a pessoa enxergar, né? Porque era só ouvindo as novelas através do rádio. Então, o que precisava? Eles faziam uma interpretação para que a pessoa conseguisse imaginar a cena que estaria acontecendo, daquela história, daquela novela que estava se passando através das ondas sonoras. Legal, né?
Vamos lá. Nem todos podiam ter um rádio em casa. Por isso, famílias, amigos e vizinhos se reuniam em volta do aparelho para ouvir a programação. Hoje, a gente tem a televisão, né? Então, muita gente se reúne, né? As famílias se reúnem para assistir um programa de TV, ou às vezes não, né? Não se reúne. Hoje a gente tem bastante facilidade com o celular, então cada um fica meio num canto da casa mexendo no celular, mas naquela época era raro uma pessoa ter o rádio em casa. Então, quando tinha o rádio em casa, todos se reuniam em volta do rádio para saber notícias, para ouvir radionovelas, para ouvir esporte, tudo através do rádio, porque era a fonte que eles tinham de comunicação naquela época. Vamos lá, então, para as perguntas. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Atualmente, por quais meios obtemos informações e ouvimos músicas? E aí, vocês lembram lá, na primeira pergunta, quais foram os meios de comunicação que a gente usa hoje, no dia a dia, no nosso cotidiano? E assim, raramente a gente usa o rádio agora, né? Nós temos outros meios. Quais foram eles que foram falados lá? Lembra? TV, que mais? Smartphone, internet. Muito bem, coloquem essas respostas então na pergunta 1. Vamos lá, A2. Quais gêneros musicais brasileiros você conhece? E aí, você conhece algum gênero musical? Coloca aqui para mim também, aqui na parte de baixo da 2. A gente falou então sobre o samba, a gente falou sobre o choro e a gente falou sobre o baião, né? Luiz Gonzaga era o rei do baião. Então nós já temos 3 aqui, já que vocês já conhecem porque a gente falou na aula de hoje. Além desses 3, vocês conhecem mais algum outro ritmo brasileiro? Coloquem aí então, para a gente ver. Converse com os colegas para identificar se esses gêneros são ou não brasileiros. A gente, né, infelizmente no remoto, a gente não tem essa possibilidade de conversar com os colegas para a gente preencher essa pesquisa. Mas vocês estão em casa, então vocês podem conversar com os familiares de vocês, com os responsáveis de vocês. Perguntem para eles se o ritmo que vocês estão pensando, além desses 3 aqui, são ritmos brasileiros. Se ele não souber informar, entra na internet e coloca ritmos brasileiros. E aí vai ter uma listagem lá dos ritmos que são brasileiros. Vocês veem desses daí quais vocês conhecem e coloquem aqui também na listagem, tá bom? Lá embaixo tem uma informação, ao vivo. Neste caso, programa de rádio ou de TV que é transmitido no momento em que acontece, ou seja, não é gravado previamente. Então, quando vocês estiverem vendo alguma programação ou ouvindo alguma programação no rádio, quem gosta de ouvir programação no rádio, e vocês ouvirem a palavra ao vivo, ou na TV vocês virem no canto da TV a palavra escrito ao vivo, significa que aquele lá não é gravado, não é um programa gravado, está passando em tempo real, tá bom? E é isso, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, além de entender a música como uma arte, vocês tenham também aprendido parte da história da nossa arte, né? Da música brasileira também. Espero que tenha despertado vocês para entender um pouco mais de como surgiram os ritmos brasileiros. E é isso. Um bom final de semana para vocês e até semana que vem.